Pergunta do café de hoje é a seguinte: o que foi determinante para você em relação às constelações? Ainda tenho dúvida a respeito. E essa pergunta ela foi feita lá na caixinha, nos stories do meu Instagram, que sempre eu coloco, abro caixinha. Então, se você não segue, vai lá e segue, que sempre tem caixinha de perguntas para você tirar suas dúvidas. Bom, primeiro, por que eu amo as constelações e utilizo hoje ela como uma ferramenta, como um instrumento terapêutico? Eu costumo falar que as constelações é uma terapia do amor. Ela foi criada pelo alemão Bert Helling, teólogo, filósofo, psicoterapeuta, que desenvolveu uma forma de terapia breve, ou seja, uma sessão é possível de ser trabalhada. Mas o que me fez assim encantar com ela? Primeiro, vem pelo conceito. A gente sabe que um dos principais problemas que existem está relacionado aos relacionamentos. E já começa no nosso sistema de origem, que é a nossa família. Então, a partir dali, a gente já começa, desde quando a gente nasce, a gente já começa com várias questões que muitas vezes a gente nem conhece, a gente desconhece e que acabam no decorrer da nossa vida causando o que a gente chama de emaranhamentos. O que seria isso, Zigrid? É quando o fluxo da vida ele começa a ficar travado mesmo. Então, assim, pensa, se tudo é a partir dos relacionamentos, se começa, como eu falei, no sistema de origem, mas começa. Então depois vem os relacionamentos sociais, afetivos, profissionais. E as constelações, ela permite esse olhar. Ela permite, através dessa terapia, através da configuração que é feita, por exemplo, numa sessão de constelação familiar, eu trabalho com a constelação na água, com bonecos. Ali você consegue enxergar aonde pode estar paralisado, qual o movimento da sua vida em determinada área pode estar paralisado e relacionado ao seu sistema. As constelações, elas são baseadas em 3 leis do amor. Primeira, lei do pertencimento, lei da hierarquia e lei do equilíbrio das trocas. Cada uma dessas valeria um café para poder aprofundar e ver essa abordagem, o porquê que ela é tão rica. Mas imagina o quanto que é importante a gente conseguir entender esse equilíbrio das trocas entre o dar e o receber. Às vezes quando a gente vê que há um desequilíbrio, e até em relacionamentos, às vezes relacionamentos mesmo de casal não dão certo porque às vezes um dá mais do que o outro é capaz de receber. E isso ocasiona um desequilíbrio. Problemas de postura, um se achar mais do que o outro, ou se colocar numa posição errada, por exemplo, de pai ou de mãe, isso tudo afeta o equilíbrio desse sistema. Quem já acompanha um pouco aqui no canal, ou já fez alguma consultoria comigo, alguma mentoria, algum curso, sabe que uma das minhas linhas que eu gosto muito de trabalhar é a linguagem. E também nas constelações a gente também trabalha com esse princípio da linguagem. Nós somos seres linguísticos, isso eu já falei em diversos vídeos a respeito, e através da linguagem a gente consegue mudar comportamentos e ressignificar padrões também de comportamento. E dentro das constelações a gente trabalha com frases curativas. O que o Bert Helling, nesse trabalho maravilhoso, ele percebeu? Num período que ele ficou numa tribo africana, ele identificou que havia uma harmonia muito grande naquela tribo. Inclusive está aqui no card, você pode assistir depois desse vídeo e ver esse vídeo bem antigo que eu falo a respeito desse costume. O que consiste esse costume? Nessa tribo, quando algum integrante comete algum erro, o que a tribo faz? Ela coloca no centro essa pessoa e todos ficam ao redor lembrando atos positivos, coisas positivas que ela fez e os seus antepassados. Então, ao invés de criticarem, ao invés de julgarem, eles faz exatamente o oposto disso. Eles falam palavras positivas, palavras curativas relacionadas àquela pessoa e ao clã dela. E o que o Bert Helling percebeu nisso? Que essa tribo, independente da escassez, era uma tribo que tinha muita harmonia, eles eram muito alegres, eles eram prósperos. E ele relacionou o poder dessas palavras curativas, essa atitude, que é exatamente o que tem nesse outro vídeo, que eu falo exatamente quais são as palavras, o que eles falam ali, e que ele viu o poder que tem isso. Então, também, nas constelações familiares, a gente trabalha com essas frases curativas.
Então tem muito a ver com isso, com esse poder que tem o nosso falar, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente intenciona. Porque as palavras, elas são muito mais do que simples palavras. Elas têm realmente um poder arquetípico associado. E respondendo por que hoje eu também trabalho como facilitadora sistêmica, é porque eu vejo o quanto que nós necessitamos ter um olhar diferenciado de cura para os nossos relacionamentos, o quanto que é importante a gente entender a complexidade do nosso sistema, dos sistemas que nós fazemos parte, o quanto que é importante a harmonia, e é algo que muitas vezes a gente teoricamente até entende, a gente cresce ouvindo, né, que tem que honrar pai e mãe, que a gente tem que amar ao próximo como a nós mesmos, mas na prática, muitas vezes a gente tem dificuldade de colocar em prática esses conceitos. Em relação ao perdão, a não achar que o outro deve nada pra gente, e o quanto que isso vai atravancando muitas vezes o nosso progresso, a nossa evolução, vai trazendo esses emaranhados na nossa vida. E a constelação, ela permite que a gente consiga enxergar determinada situação sob essa ótica e a partir daí ter uma expansão da consciência. A gente ouve muito falar disso, por exemplo, em termos de frequência, de energia, na física quântica, na própria espiritualidade, o quanto que é isso importante. Mas, na prática, às vezes a gente tem dificuldade de materializar esse conceito, de colocar ele em prática. E as constelações sistêmicas, como é uma terapia breve, você consegue visualizar e a partir dali fazer esse movimento, entendendo o quanto que é importante se permitir trabalhar, enxergar e olhar a vida a partir dessa ótica, desse aspecto que é transformador. E você já participou de alguma constelação? Se tem alguma dúvida relacionada a esse tema, coloca aqui nos comentários ou manda para mim lá no direct no Instagram, que eu vou ter o maior prazer de responder para você. Lembra de curtir o vídeo, mandar para aquela pessoa especial, se inscrever aqui no canal e nos vemos no próximo café. Um beijo!